Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. De julho a setembro, o Bate-Papo Literário estará com uma super parceria com a Rede Sem Fronteiras, que vai estar participando da 92ª Feira do Livro de Lisboa com um estande próprio, apresentando as produções literárias de escritores brasileiros e lusófonos. A 92ª Feira do Livro de Lisboa vai acontecer do dia 25 de agosto a 11 de setembro no Parque Eduardo VII, em Lisboa, Portugal, e contará com a participação de mais de 130 expositores distribuídos por 350 pavilhões, que trarão à feira mais de 700 marcas editoriais. Trata-se, portanto, talvez da maior edição da história da feira. E a Rede Sem Fronteiras, presidida pela jornalista e escritora luso-brasileira de Andréa Valverde, Portugal, estará mais uma vez nesse evento fomentando, divulgando e promovendo escritores além fronteiras. Ela estará recebendo em seu estande obras de 90 autores e mais de 300 coautores. O estande da Rede Sem Fronteiras ficará na Zona Laranja, Nascente 3, Pavilhão D92. Se você estiver na feira, não deixe de visitar e conhecer todas essas obras e autores. E hoje eu tenho a honra de receber no Bate-Papo Literário 3 escritoras que estarão representadas no estande da Rede Sem Fronteiras. São elas Cândida Carpena, Norma Bezerra de Brito e Silvia Bruno Securato. E neste primeiro bloco eu vou conversar com a escritora Cândida Carpena, que é de Pelotas, mas reside em Brasília e é idealizadora dos projetos Live Cândida Ser Cronista no Instagram e Piquenique Literário Cultural Itinerante, que é um projeto presencial, e estará no estande da Rede Sem Fronteiras com seu livro sobre Crônicas de uma Viajante, lançado em 2021 e que traz histórias vivenciadas por ela em diversas viagens por diferentes lugares do país. Cândida, querida, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Literário. Oi, Renata, boa tarde. Boa tarde, é um prazer tê-la aqui. Te conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Estaremos juntas no estande da Rede Sem Fronteiras. Você que faz parte do grupo de escritores brasileiros do Distrito Federal, é cronista, como eu, participou da 36ª Feira do Livro de Lisboa e vai estar no estande da Rede Sem Fronteiras com um livro sobre Crônicas de uma Viajante, lançado aí em 2021. Quais são... Antes da gente começar a falar do livro, eu queria saber quais são as suas expectativas em participar do estande da Rede Sem Fronteira nesta 92ª Feira do Livro de Lisboa. Bom, expectativas fazem parte do processo, né? E é uma sensação muito boa, inclusive. Bom, o meu livro voou, né? Foi para outras terras e eu estou achando isso incrível. E, de certa forma, eu fui junto, né? Nós estaremos lá juntos. E, então, eu acho que há um leque, né, de possibilidades, né, de interação, de conhecer escritores, de me aprofundar mais, né, em literatura, cultura, né, de outro país. Com certeza é uma experiência e tanto, né? Ô Cândida, quando eu fui conhecer um pouco mais do seu livro, eu vi um vídeo que você fez, que está no YouTube, muito interessante, e que conta um pouco a história, né, do livro e a sua história junto com o livro, a história das viagens. Conta pra gente um pouquinho dessa sua história, junto com a história do livro. Pois é, o documentário saiu ano passado, um mês antes, mais ou menos, do lançamento do livro, foi final de 2021, e ali mostra exatamente toda a minha história com a escrita, né, desde a infância, e especificamente o fato que aconteceu das histórias, né, das crônicas, nesses textos, estarem dentro do meu celular e eu nem sabia disso. Eu tenho o costume de, nas viagens, sempre registrar algumas coisas que me chamam a atenção.
que me fazem parar o que eu estou fazendo, às vezes até algum percurso, e eu registro. Como se fosse uma maneira de traduzir, eu acho, a minha percepção sobre aquilo. E em 2020, né, o meu marido me desafiou a escrever sobre as nossas viagens. Só que no primeiro momento eu não sabia ao certo, né, como seria isso, a partir de onde, né, que a gente iria fazer. E fui mexer na galeria do celular e vendo algumas fotos, algumas imagens ali, eu consegui vislumbrar alguns textos, né, de vivências, algumas cenas, alguns episódios que eu mesma participei. E peguei um caderno, uma caneta, que inclusive é onde eu escrevo até hoje. Eu adoro escrever realmente no papel, com caneta. Sim. E comecei, né, a escrever e a coisa foi fluindo, foi acontecendo e o livro nasceu, né, digamos, no final do ano passado. E está pronto aí para os leitores aí brasileiros, lusófonos, poderem... porque é interessante, quando a gente escreve, né, é uma parte da história. Agora vem a segunda parte, que é o leitor, né? E ele vai estar disponível, então, não só aqui no Brasil, como também em Portugal, né, Cândida? Isso, eu sou a autora representada, né, lá no pavilhão da Rede Sem Fronteiras. Os livros chegaram lá através de uma grande amiga, escritora de Fortaleza, a Célia Leite, e é um momento especial, né? Eu acho que é a oportunidade de muitos aprendizados, né? E também de conseguir tocar as pessoas, né, de certa forma, através das palavras, né? E o livro tem disso, né? O livro acaba sendo um elo, né? Ele consegue transmitir eternamente, né, de uma pessoa para outra, muitas coisas, eu acho que é muito especial isso. E a gente fica naquela expectativa também de feedbacks, né, Com de certeza. como ele vai se comportar lá, né, o que vai acontecer. Que legal. Ô, Cândida, a gente está quase terminando, mas antes eu queria que você rapidamente contasse para a gente desse teu projeto, que é a live Cândida Ser Cronista, que acontece no Instagram. Conta pra gente. Tá certo. Agora em dezembro nós vamos fazer 2 anos. É um projeto que sempre buscou essa interação entre as pessoas e a literatura. Então a gente fala sobre escrita, autopublicação, sobre leitura, gêneros literários, né? Tem alguns quadros também de leitores, não só de escritores. Então a cada momento vem ampliando mais, né? Em termos de cultura, de arte também. Então, está sendo uma experiência muito legal. E nós conseguimos também fazer, a partir de maio deste ano, o modo presencial através do piquenique literário cultural itinerante, que Que a gente bom, usa a né? estrutura do motorhome, aqui onde eu estou, né, que Sim. nós moramos no motorhome. Então, agora estamos também no presencial, mas segue o online com as lives de terça lá no Instagram. Ô, Cândida, diz para nós qual é o teu Instagram, para o pessoal poder te acompanhar. O meu Instagram é cronista.carpena. A minha live oficial, digamos, é sempre às terças-feiras, 20 horas. Mas agora, né, também como parceira da Rede Sem Fronteiras, às quartas-feiras nós teremos até meio de setembro os nossos encontros com escritores, né, com autores participantes da Feira do Livro de Lisboa. Que bom. Cândida, querida, sucesso. Estaremos lá juntas, então, lançando os nossos livros. Muito sucesso para ti, para o seu livro. Tenho certeza que terás. Muito obrigada para ti também e uma ótima feira para todos que vão participar e para o público que vai prestigiar. Obrigada, querida. Voltamos já, não saia daí. Olá! Estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber as escritoras Cândida Carpena, Norma Bezerra de Brito e Silvia Bruno Securato. Elas estarão presentes no estande da Rede Sem Fronteiras na 92ª Feira do Livro de Lisboa, que vai acontecer de 25 de agosto a 11 de setembro no Parque Eduardo VII, em Lisboa, Portugal, e contará com a participação de mais de 130 expositores distribuídos por 350 pavilhões. A Rede Sem Fronteiras vai estar apresentando produções literárias de 90 autores
e mais de 300 coautores brasileiros e lusófonos. E o seu estande ficará na Zona Laranja, Nascente 3, pavilhão D92. E neste bloco eu converso com a escritora Norma Bezerra de Brito, que é natural de Crato, Ceará, mas reside em Brasília. Norma é contista, cronista e poeta. É mestre em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas e membro de 7 academias de letras. Ela estará representada no estande da Rede Sem Fronteiras com os livros de contos e crônicas Minhas Bonecas Tristes e A Vida Não é Ensaio. Norma, querida, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Literário. É um prazer recebê-la aqui. É uma honra para mim estar presente aqui com você. Boa tarde. Boa tarde. Ai, que sotaque gostoso de ouvir. Ai, muito bom. Nordeste. Ô, Norma, você é super atuante, é uma escritora muito atuante, participando em mais de 40 antologias, escreve para revistas no Brasil e no exterior. Para você, qual a importância de estar representada no estande da Rede Sem Fronteiras nesta 92ª Feira do Livro de Lisboa? Eu acho uma oportunidade ímpar, porque estando na feira, nós podemos ser visualizados. E, de qualquer maneira, é uma divulgação do nosso trabalho. É verdade, é legal porque divulga a gente lá fora, porque às vezes a gente é muito conhecida aqui no Brasil, mas lá fora nem tanto. Então é uma oportunidade da gente ficar mais visível lá fora também, né, Norma? Sim. Ô, Norma, você tem razão. Olha só, você vai estar na feira então com 2 livros que são crônicas e contos. Vamos falar um pouquinho então sobre essas 2 obras, que é Minhas Bonecas Tristes e A Vida Não é Ensaio. Conta pra gente. Minhas Bonecas Tristes é um livro de contos e crônicas que é o mais recente lançamento que eu fiz com este livro, de contos e crônicas. Então, ele tem uma temática diversificada, uma linguagem acessível, e teve uma recepção muito boa. Foi muito bem. O Minhas Bonecas Tristes, ele foi lançado quando, Norma? Olha, aqui em Brasília ele foi lançado em novembro, no Carpe Diem, novembro de 2021. Este ano eu já lancei na Feira do Livro de Brasília, Sim, no Celeiro Literário e, mais recentemente, no Crato, Ceará, minha terra natal, no Instituto Cultural do Cariri. Ai, que delícia, muito bom. E aí você vai lançar, então, você vai estar, né, no estande da Rede Sem Fronteiras com Minhas Bonecas Tristes, né? Que, na verdade, o título do livro, ele é o título de uma das crônicas, é isso? Exatamente. Na época da pandemia. Da época da pandemia. Onde eu converso com as bonecas, né? Eu personalizo-as e converso com elas, tentando dar um ânimo, um estímulo para suportar a situação. Ah, isso e era muito necessário mesmo, né, Norma? Com certeza. E você vai estar lá também com o livro A Vida Não é Ensaio, que também são contos e crônicas. É isso? Esse livro... desculpe. Isso, mostra pra gente, por favor. Mostra a capa pra gente dos livros. Esse é o segundo, né? A Vida Não é Ensaio. Este é o primeiro, acho que mandei numa ordem inversa. Esse é o que você lançou anteriormente. Esse aqui eu lancei em 2016. O Minhas Bonecas Tristes eu lancei no ano passado. Ah, entendi. A primeira vez. Fala um pouquinho, então, desse seu livro lançado, então, em 2016, que vai estar também na Feira do Livro. Exato. Este livro, o título do livro é um homônimo de um conto também. Aliás, uma crônica de viagem. Uma crônica de viagem. E quais são? A França, Exato. E eu discorro sobre o que eu conheci, certo? Com certos detalhes. Ele também foi
esse livro, mas foi o primeiro. Tá certo. E conta pra gente quais são as suas expectativas, então, de estar nessa Feira do Livro lá em Lisboa, por meio do estande da Rede Sem Fronteiras. Bem, como você sabe, a Rede Sem Fronteiras, ela faz esse trabalho de divulgação com os escritores brasileiros e lusófonos, e é uma honra para mim, é uma alegria muito grande estar no estande da feira com os meus livros. De Andréa, a presidente da Rede Sem Fronteiras, ela faz um trabalho louvável, muito bom, justamente porque divulga os escritores. Então, é uma oportunidade de estar entre outros escritores, até já mais experimentados, Sim. Que já escrevem há mais tempo. Tá certo. Então, era uma alegria. Norma, querida, olha, eu te desejo muito sucesso na feira e estaremos juntas lá, se Deus quiser. Tá certo? Muito obrigada a você, ao programa. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje eu tenho a honra de receber as escritoras Cândida Carpena, Norma Bezerra de Brito e Silvia Bruno Securato. Elas estarão representadas no estande da Rede Sem Fronteiras na 92ª Feira do Livro de Lisboa, que vai acontecer de 25 de agosto a 11 de setembro no Parque Eduardo VII, em Lisboa, Portugal, e contará com a participação de mais de 130 expositores distribuídos por 350 pavilhões. A Rede Sem Fronteiras vai estar apresentando as produções literárias de 90 autores e mais de 300 coautores brasileiros e lusófonos. E o seu estande ficará na Zona Laranja, Nascente 3, pavilhão D92. E neste último bloco eu tenho o prazer de receber a escritora Silvia Bruno Securato, mestre em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo, presidente da Oficina do Livro Editora desde 2001, Silvia estará representada no estande da Rede Sem Fronteiras com 5 obras. O livro infantil A Fantástica Vida das Fadas, Palavras em Movimento, Guia Prático de Escrita, Palavras em Movimento, Prosas e Versos, Nós, Mulheres no Futebol, escrito em coautoria com L. Dastre, e a antologia Obras de Artes e Museus, da qual é organizadora e que foi criada especialmente em homenagem à reabertura do Museu do Ipiranga, em São Paulo. Silvia, querida, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Literário. Obrigada, Renata. Em primeiro lugar, eu agradeço demais você, a oportunidade de me apresentar nesse espaço tão importante. Muito obrigada. E também agradecer à presidente da Rede Sem Fronteiras, de Andréa Portugal, com quem a Oficina do Livro teve a oportunidade este ano de ser parceira. Selamos uma parceria muito boa e eu estou muito feliz por poder estar presente, porque o ano passado eu participei virtualmente, mas como convidada, como egebiana, como autora, como entidade parceira. Mas esse ano não, esse ano estarei presente ao vivo e a cores. Que maravilha! Muito bom. Silvia, vamos começar... Desculpa, eu acabei te cortando. Se você quiser continuar, perdão. Não. De jeito nenhum. Tá certo, querida. Ó, vamos começar então falando dessa antologia que eu fiquei com os olhinhos brilhando, né? Que são obras de artes em museus, organizada por você e criada especialmente para a reabertura do Museu do Ipiranga, que vai acontecer esse ano em São Paulo. E é muito interessante porque é muito simbólico você lançar esse livro na Feira do Livro de Lisboa, não é verdade? Não é? Olha que oportunidade, gente. Olha o que o universo aprontou para mim. Deus é bom demais. E justamente deu certo ser no dia 7
Dia 7 de setembro, vai estar, então, realmente vai estar acontecendo a feira, né, quando for lançada essa obra, certo? Certo. E essa é a pérola da oficina do livro esse ano. Obras de arte e museus. É uma obra de tamanho quadradinho, né? O livro é quadradinho, a cores, e tá muito, muito interessante. As pessoas gostaram muito de participar desse livro, porque a gente começa falando sobre uma obra de arte ou sobre um museu que visitou e acaba fazendo pesquisas e vai se envolvendo cada vez mais e descobrindo o autor e descobrindo novas obras. Para mim foi complicado. Eu comecei a pesquisar e não parava mais. Chegou uma hora que eu tive que dar um basta, porque eu sou apaixonada, né? E Então são várias. acontece isso. Ô Silvia, conta um pouquinho assim dessa antologia. São vários museus com várias obras. Conta um pouquinho pra gente. Com várias São participações, 30, na verdade. foram 30 capítulos e são museus internacionais, museus nacionais. Quem falou de, por exemplo, Catedral de Brasília, que é uma obra de arte maravilhosa, o Museu do Rio de Janeiro, o Museu do Futuro. Eu tive a oportunidade de estar lá em Milão, visitando o bairro de Brera. E ao visitar a Pinacoteca, que é o coração de Brera, eu deparei com uma tela idêntica à que eu tenho em casa, que eu herdei dos meus pais, do meu pai especificamente. Sim. O meu avô trouxe da Itália em 1917. Trouxe a tela com ele e pôs a moldura, ok, pertencia à sala dos meus pais e agora está comigo. E eu descobri que era de Francesco Albani. Nossa! Aí eu fui pesquisar e o título é Dança della Morini. É linda, linda, linda. Então eu fiquei muito emocionada, muito emocionada. São as descobertas. São as descobertas das pesquisas, que são maravilhosas, né, Silvia? É muito bom isso, né? Mas como é gostoso. Eu preciso, acho que, fazer o volume 2, porque eu tenho muito a falar também. Depois, a apresentação do livro, né? Eu faço a apresentação. Aí eu começo a passear, falei, não, chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso parar, porque senão... Sabe a impressão que eu tenho, Renata? É que cada autor ficou com vontade de desenvolver, não um capítulo, mas seu próprio livro autoral. Essa é a impressão que me deu. Silvia, a gente está quase terminando. Eu queria saber da sua expectativa, então, em relação à feira, de estar lá com 5 livros na feira. Que coisa maravilhosa. Conta pra gente. Palavras em Movimento, um guia prático de escrita, que é de minha autoria, né? Esses são de minha autoria. Palavras em Movimento, prosas e versos, onde eu reúno textos selecionados de 20 anos de publicação e alguns inéditos. A Fantástica Vida das Fadas faz parte da coleção que eu faço para os meus netos. Eu tenho 9 netos e eu escrevo pelo menos 3 livros, 4 para cada um. E aqui o Nós Mulheres de Futebol também será apresentado lá, que eu escrevi em parceria com a Ellen Dastre, jornalista, e foi publicado em 2014. Mas esse livro em especial, ele tem histórias de todas as mulheres relacionadas com o futebol, em todos os sentidos. Por exemplo, tem a Elza Soares, tem a Marlene Matheus, tem Juíza, apresentadora de TV, mãe de jogador, a mãe do Ganso está presente nesse livro. Então, cada ano que passa, ele se torna mais histórico. Gente, que maravilha. Então, são 5 obras, eu acho que bem diferentes uma da outra, que vai aguçar ali a curiosidade do público, né? Que vai estar presente na feira. E também o público vai poder estar presente online, porque vai ter transmissão online também, né? A divulgação é muito ampla, a de André é muito organizada e realmente o trabalho que ela faz de divulgar o autor é super 10%, 100%. Incrível. O trabalho dela é incrível. Realmente ela divulga bastante. Silvia, querida, olha, eu desejo a você muito sucesso com todas as obras. Eu estou aqui me coçando para conhecer essa última obra que vai estar lá e vai ser lançada. Meu Deus, quero muito conhecer. Manda seu endereço que eu envio, tá bom? Combinado, com certeza. Querida, muito obrigada.
Muito sucesso para você na feira, tá bom? Tudo de bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo enorme. Beijo, querida. E eu conversei hoje com as escritoras Cândida Carpena, Norma Bezerra de Brito e Silvia Bruno Securato. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer o Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 42 anos mantém o nosso corpo em movimento, ao IASES, de onde você aprende vários idiomas de maneira fácil e divertida, a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve as suas histórias, e a Rede Sem Fronteiras, que estará na 92ª Feira do Livro de Lisboa. E o Bate-Papo Literário estará aqui no ar, na UniTV-SC. E se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube, chamado Bate-Papo Literário. Vai lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!